Olá, seja bem-vindo ao Verso Vivo. Estamos vendo um assunto importante: como resistir a Satanás. Esse é o segundo e último vídeo sobre esse assunto. Como resistir a Satanás? Isso é importante e a Bíblia nos ensina. A Bíblia também fala a respeito de Satanás. Nós não devemos temê-lo, mas também não devemos ser ignorantes quanto às maneiras que ele age contra nós. Precisamos conhecer e saber como ele age contra nós para nós vencermos. O importante é que Jesus já nos deu a vitória já é nossa em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou, que é Jesus, e inclusive nós somos mais do que vencedores contra todos os ataques e sutilezas e intenções do inimigo contra a nossa vida e contra aqueles a quem nós amamos. O Novo Testamento fala a respeito de Satanás, que fala 4 coisas dele. Ele é o tentador, é aquele que nos tenta. Ele é o acusador das nossas vidas. Ele tenta usar a culpa, a condenação, a acusação para atingir o nosso ser. E ele é o enganador e também é o devorador. Esses são os 4 aspectos da natureza de Satanás com as quais ele se levanta contra nós, os filhos de Deus. A Bíblia nos ensina isso para nos dar as armas que não são armas do nosso poder, da nossa força, armas naturais, mas são armas espirituais que Deus nos dá. Essas armas são poderosas para nós vencermos o tentador, o acusador, o enganador e o devorador das nossas vidas, porque ele não tem poder nenhum sobre nós, porque Jesus já derrotou totalmente, completamente Satanás e todos aqueles que agem com ele. Já foi esta vitória consumada e ela é nossa porque foi nos entregue por Jesus. Então, nesse vídeo eu quero continuar falando como resistir a Satanás nessas 2 áreas. Primeira área, ele é um enganador. Eu vou ler para você Apocalipse, capítulo 12, de 9 até o versículo 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Satanás que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Aqui fala da segunda natureza de Satanás, acusador. Primeiro falou enganador, agora acusador. Foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. O terceiro aspecto que Satanás tem, ele é o enganador de todo mundo. Como que ele age contra as pessoas? Através do engano. O engano é uma das maiores armas que Satanás usa. O que é o engano? É mentira. Tem muitos cristãos que às vezes ficam subjugados e oprimidos e não ficam bem porque aceitam as mentiras de Satanás. Mentiras às vezes sutis. Você pecou, então agora você não pode ter mais comunhão com Deus. Você não está bem, então você não pode ir na igreja. Você está desanimado porque Deus não ama você. Deus não respondeu a sua oração, então veja bem, não é assim tão poderoso as coisas e a palavra de Deus. São mentiras sutis, enganos. Ele torce as coisas, ele
camufla as coisas, ele falsifica, ele tenta camuflar, falsificar a palavra de Deus. É assim desde o princípio. Jesus diz, Satanás, ele é mentiroso, ele mente desde o princípio. Lá no Éden, no jardim do Éden com Adão e Eva, foi a mesma coisa. Ele veio para Eva e ele começou distorcer a palavra de Deus. Ele começou a mentir, ela aceitou a mentira. Se você comer desse fruto, você não vai morrer não. Você vai conhecer o bem e o mal e você vai se tornar como Deus, você vai entender tudo, conhecer tudo. E ela acreditou na mentira e sofreu as consequências tão graves. Por quê? Porque o diabo ele tem a característica de ser enganador. Como você vence? Como você resiste ao inimigo? Com as suas mentiras. Não aceite as mentiras do diabo sobre qualquer coisa. Principalmente a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, das coisas de Deus e a respeito da sua vida. A verdade sobre a sua vida está declarada na palavra de Deus. Então, como que eles venceram? Eles venceram pela palavra do seu testemunho. O que é a palavra do seu testemunho? É quando você vive na sua vida as realidades de Deus e as realidades do reino de Deus. Você vence as mentiras de Satanás. Tem muitas pessoas que têm prisões na alma porque elas estão presas acreditando em mentiras de Satanás sobre elas, sobre o valor próprio delas, sobre a importância delas, sobre o significado, o propósito das vidas delas. Por que as pessoas se suicidam? Porque elas estão acreditando em mentiras de Satanás. Estão acreditando que a vida delas não tem mais valor, elas não têm mais força para viver, ninguém se interessa por elas, coisas do tipo. Elas estão debaixo de opressão, elas estão debaixo de mentira. E elas deixam isso crescer na vida delas, não resistem a isso e chegam ao ponto de se suicidar. Mas às vezes também a pessoa está vivendo e vivendo debaixo de pequenas opressões do inimigo, porque ele está usando pequenas mentiras para prender as pessoas. Também nós vencemos pelo sangue de Jesus, que Jesus já fez por nós, queridos. Na cruz do Calvário é uma obra consumada, é uma obra maravilhosa, está feita, foi feita por mim, por você, por amor a mim e a você. O Filho de Deus foi entregue por nós, mesmo a gente sendo pecadores, ele fez isso por nós. Como então agora, depois que deu o Filho, deu a vida do Filho por nós, não nos dará também com ele, Jesus, todas as coisas? Nós somos mais do que vencedores em Jesus. Nós temos acesso a essa vida abundante, essa vida de vitória, essa vida de paz, essa vida de alegria. Outra coisa que diz que eles venceram porque não amaram as suas vidas até a morte. Uma das coisas que o diabo usa para nos oprimir, se nós permitirmos, não é o medo. Mas quando você sabe, a sua vida pertence a Deus. A sua vida é dele. Você não está apegado à sua vida. Você entregou a sua vida para servir a Deus, para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Não tem como o inimigo possa realmente enganar você ou oprimir você. Porque o máximo que ele poderia fazer, se tivesse esse direito, mas não tem, não pode fazer nada sem a permissão de Deus, o máximo que ele podia fazer é tirar a sua vida. Mas vamos pensar que se ele fizesse isso, ele não pode fazer isso, mas se ele fizesse, sua vida pertence a Jesus, para que você vai temer? Você não tem medo, você não teme o inimigo. Sabe, tem muitos cristãos, eles estão ensinando uma doutrina e vivendo um estilo de vida que é um temor do inimigo. Supervaloriza o inimigo e diminui a obra de Jesus. Mas Jesus é este vencedor. Você pode vencer todo o engano. E também conhecendo a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo declarando para ele a palavra de Deus. Quando o inimigo se levantar contra você com engano, declare a palavra de Deus. Não aceite qualquer mentira, pequena ou grande. Pode ser uma doutrina super elaborada, muito sutil, que lá no meio tem um engano. Mas se você conhece a palavra de Deus, você vai vencer isso. Ou pode ser uma pequenina mentira contra você. Você também conhece a palavra de Deus, você resiste a ele com a palavra de Deus e você é vencedor. Esta é a promessa de Deus e a vida que Deus tem para nós. Quarto e última natureza de Satanás que a Bíblia ensina que ele tem é a natureza de
devorador. Isso está em 1 Pedro 5, 8 e 9. Diz assim: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, quem é? O diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Sabe, Satanás, ele é adversário, ele é inimigo de Deus, nosso inimigo. Ele está andando ao nosso redor, procurando quem possa tragar. Está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele é um devorador. A estratégia contra isso, ensina aqui o apóstolo Pedro, é resistir a ele, firmes na fé, não se abalando com circunstâncias adversas, com sofrimento, com dificuldades. Às vezes você está passando uma dificuldade, um desafio, uma tribulação, um sofrimento, você pensa que aquilo é com você, sabe? Isso acontece com todas as pessoas que servem a Deus, mas nós podemos vencer todas essas coisas, resistindo ao inimigo, firmes na fé, resistindo a ele, sabendo que ele não pode tocar a nossa vida, não pode estragar a nossa vida. Ele está ao derredor, é verdade, mas Deus está ao nosso redor. Deus está muito mais próximo. Deus é nosso íntimo. Deus é aquele que está conosco, que habita em nós. Deus é aquele que quer encher o seu coração cada dia com o Espírito Santo. Não, você não precisa se preocupar com qualquer ação ou estratégia do inimigo ou presença maligna tentando atingir você. Por quê? Porque você tem a fé de que Deus é com você, Deus é por você, Deus está com você. E você pode resistir. E quando você resiste, é como também a Bíblia diz, você resiste ao inimigo, o que ele faz? Ele foge. A única alternativa para aqueles que permanecem na palavra de Deus e vivem com ele, a única alternativa que o inimigo tem quando tenta atingi-los é fugir. Ele vem por um caminho, tem que fugir por 7. E você não será e não pode ser atingido. Resista sim ao inimigo quando ele se levantar contra você sem nenhum medo, baseado na palavra de Deus, tendo a sua comunhão cultivada com o Espírito Santo, e sempre você será mais do que vencedor, com certeza. Deus abençoe muito sua vida. Até o próximo vídeo Verso Vivo.